Olá, alunos! Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa? Então, nos nossos estudos em aulas anteriores, nós vimos o período composto por coordenação, nós vimos as orações coordenadas, bem como as suas classificações, nós vimos a distinção entre período composto por coordenação e período composto por subordinação. E na nossa aula de hoje, nós vamos estudar as orações subordinadas, as classificações das orações subordinadas. Mas antes de adentrarmos neste estudo, vamos revisar um pouquinho do que é o período composto por subordinação, pois este entendimento é muito importante para as classificações que nós estudaremos daqui a pouquinho. Então, vamos lá? O período composto por subordinação é aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que façam sentido. É o contrário do que acontece com o período composto por coordenação, lembram? Em que as orações independem em termos sintáticos. Tá? As orações coordenadas, sintaticamente falando, elas são justamente coordenadas, as orações são coordenadas porque elas não dependem uma das outras para ter sentido completo, diferentemente do período composto por subordinação. Nós vamos ver isso no exemplo. Olha só, eu cobri aqui a segunda oração de cada um desses períodos. Olha, não saímos. Se eu disser só assim para vocês, não saímos. Por qual razão? Por qual motivo? O que levou você a não sair? Então, você já imagina que esta oração aqui, ela não faz sentido sozinha. Sintaticamente, ela depende de outra para ter o seu sentido completo, que é o quê? A segunda oração, ó. Não saímos porque estava chovendo. Então, porque estava chovendo, nós classificamos como não saímos porque estava chovendo, é um período composto por subordinação. Olha a segunda oração como é diferente. Compõe. Né? Se fosse assim, o poeta compõe. Pronto. Precisaria de mais alguma coisa para ter sentido? Não. Esta oração, ela teria sentido completo. Essa segunda oração apenas integra o enunciado. Não precisa necessariamente de que ela esteja no período para fazer sentido. Ó. Compõe e canta suas canções. Então, esse compõe e canta suas canções é um período composto por coordenação. Bom, nós já estudamos isso, né? Continuando. O período composto por subordinação é formado pela oração principal e pela subordinada. A oração subordinada tem uma função sintática. Vamos entender isso aqui. Tem uma função sintática em relação à oração principal e justamente por esse motivo é chamada de subordinada. Olha só, como eu falei, na oração subordinada existe uma relação de subordinação, como eu já falei várias vezes em várias explicações para vocês. Quando eu digo só assim, ó, se eu disser só assim, ó, eu vou cobrir aqui, olhe para cá, ó. Olhe para cá agora. Se eu disser assim, só assim, quero, vai fazer algum sentido para vocês? Qual seria a pergunta que vocês me fariam se eu dissesse assim, quero? Quem quer? Quer alguma coisa? Não é isso, alunos? Então, quero. Quero o quê? Né? Quero o quê? Então, certamente, esta primeira oração, ela precisa da segunda para ter sentido. Esta primeira oração, eu vou chamar de oração principal. Esta segunda oração será a oração subordinada. Por que subordinada? Porque ela completa o sentido da oração principal, ok? Então, tem que ter a explicaçãozinha. Quero é a oração principal, que eu posso dizer só assim, ó, OP, oração principal.
Que ele volte é a oração subordinada, que eu posso só colocar assim, ó, O, S, ou O, S, U, B, ou oração subordinada. Entenderam, alunos? Vamos continuar. Veja esta oração. Se eu disser só assim para vocês, não sei dizer. O que vocês me perguntariam? Não sei dizer o quê? O que eu não sei dizer? Né? Então, ela precisaria desta oração aqui para fazer sentido, ó. Não sei dizer para onde ele foi. Então, esse aqui é um período composto por subordinação em que não sei dizer a oração principal. Para onde ele foi é a oração subordinada. Logo, em ambos os exemplos, os períodos são períodos compostos por subordinação. Entendido, alunos? Eu espero que vocês já tenham superado a diferença entre período composto por coordenação e período composto por subordinação, para então nós passarmos aqui para a classificação das orações subordinadas, que é o que nós vamos ver agora. Então, nós vimos as orações, os tipos de orações coordenadas, não foi, alunos? Então, agora, nós vamos ver os tipos de orações subordinadas, tá? Assim como as coordenadas têm os seus tipos, as subordinadas também têm. E existem 3 tipos de orações subordinadas, as quais são classificadas de acordo com a função que elas exercem. Lembram que a oração subordinada ela exerce uma função em relação à oração principal? Então, dependendo dessa função, ela será substantiva, ela será adjetiva ou ela será adverbial. O nome já dá a dica que função é que esta oração exerceria em relação à oração principal. Substantiva. As orações subordinadas substantivas exercem a função de quê? De um substantivo. As orações adjetivas, as orações subordinadas adjetivas exercem a função de adjetivo. As orações subordinadas adverbiais exercem a função de um advérbio em relação à oração principal. Só falando assim fica difícil, mas quando nós exemplificarmos agora, que é o que nós vamos fazer agora, entrar no estudo aqui das orações subordinadas substantivas, daí logo vocês irão entender. Olha só, já que tem esse espaçozinho vazio aqui, eu vou aproveitar e usar esse espaço bem aqui. Nós vamos começar o estudo das orações subordinadas substantivas. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o período é simples, quando ele não é subordinado, o substantivo ele exerce a função, ele pode exercer a função de sujeito da oração, ele pode exercer a função de sujeito no período simples, né? Ele pode exercer a função de objeto, direto ou indireto. Ele pode exercer a função de que mais? De complemento nominal. Que mais? Dentro de uma oração em que o período é simples, o substantivo, ele pode exercer a função de que mais? De um predicativo. Ele pode exercer a função de um aposto. Substantivo, dentro da morfologia, é aquela palavra que nomeia os seres de um modo geral, não é? E esse substantivo, lá no estudo da sintaxe, ele pode exercer a função de sujeito, de objeto, de complemento nominal, de predicativo ou de aposto. E isso aqui vocês estudaram no primeiro bimestre, quando nós ainda estávamos em sala de aula, não é? Então, mas voltando aqui, professor, o que tudo isso aqui tem a ver com oração subordinada substantiva? O que é uma oração subordinada substantiva? Justamente aquela que, dentro do período composto por subordinação, ele exerce uma dessas funções, ou a função de
sujeito, ou a função de objeto, ou a função de complemento nominal, ou a função de predicativo, ou a função de aposto. Isso aqui é muito importante vocês entenderem antes da gente passar para a próxima folha de estudo. Por exemplo, eu vou colocar bem aqui um exemplo. Se eu disser assim para vocês, olha, desejo a sua felicidade. Vamos entender isso aqui. Bom, desejo a sua felicidade. Desejo é verbo, né? Tem mais algum verbo nessa oração, gente? Ah, perdão, deixa eu colocar aqui para aparecer, porque não está aparecendo aqui no vídeo. Desejo a sua felicidade. Tem mais algum verbo aqui, gente? Não, não tem nenhum verbo aqui mais. O único verbo aqui é desejo. Desejo a sua felicidade. Desejo o quê? Desejo o quê? A sua felicidade. Então, esse felicidade aqui, gente, é um substantivo abstrato, né, não? E ele exerce a função de quê aqui dentro desse período simples? Que só tem um verbo, é um período simples, não é não? Lembram? Ele exerce a função de quê? De objeto direto do verbo desejo, ok? Vamos transformar isso aqui em um período composto? Professora, tem como? Como que eu vou transformar em um período composto? O que precisa aparecer aqui, alunos? Precisa aparecer 2 verbos. Eu tenho precisa aparecer 2. Então, eu posso dizer assim, desejo a sua felicidade, eu posso dizer assim, desejo que você seja feliz. Pronto. Então, desejo é a primeira oração, que você seja feliz é a segunda oração. Professor, o que isso tudo tem a ver com o que nós estamos estudando? Gente, desejo é o verbo da primeira oração. Desejo, se fosse só assim, ó, teria sentido, ó? Desejo, o que vocês iam me perguntar? O que, professora, que eu desejo? Quem deseja, deseja alguma coisa. Então, que você seja feliz, ó, esse felicidade, eu dei um jeito aqui, que é substantivo, de transformar ele todinho em objeto direto da oração principal. Então, desejo é a oração principal. Que você seja feliz é o quê? O que eu vou chamar de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque ela é todo o objeto direto desta oração principal aqui, certo? Então, tendo explicado isso, nós estamos prontos agora para partir para o estudo das classificações das orações subordinadas substantivas, em um próximo vídeo, para não ficar muito longo.